programa de ontem, você conheceu algumas matrizes do Aras Felicidade e soube como o criador Marcel Hortolã cria os seus cavalos quarto de milha na cidade de Tanabi, no interior de São Paulo. No programa de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre esses cavalos especializados na modalidade dos 3 tambores do Aras Felicidade. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a genética de peso desses grandes animais. Marcel não só acompanhou leilões para entender o mercado da raça, ele também buscou informações na literatura específica e em anuários de garanhões do quarto de milha. Tudo para tentar buscar o que há de melhor na raça para a formação do seu plantel. Com as compras, as aquisições que eu fiz aqui para o Aras, foi nesse sentido. É revista também que a gente recebe, sempre da BQM, a gente vai procurando ler. Tem a revista anual dos Garanhões que a gente vai vendo o que as pessoas estão no mercado oferecendo. A gente às vezes procura comprar uma cobertura ou outra de fora para ter, para não ficar só restrito aqui à nossa genética, colocar uma genética um pouco também diferente aqui no Aras. Então foi assim que eu fui caminhando, vendo os leilões, vendo as revistas, conversando com os criadores, para poder ter hoje a genética que a gente tem aqui dentro, que é uma genética assim, da melhor que tem hoje para os 3 tambores, é o que a gente tem aqui hoje. A base de uma boa tropa passa necessariamente pela escolha certeira das matrizes e dos garanhões. Definir a qualidade e a linhagem que quer para o criatório é o primeiro grande passo para evoluir o plantel e ter bons produtos nascidos a cada ano. Isso é uma coisa assim, bem particular, porque tem pessoas que não imagina que aquele cruzamento, aquela linhagem, um exemplo, ele fez um cruzamento de velocidade com trabalho para fazer uma experiência e deu muito certo nos 3 tambores. E às vezes as pessoas não imaginavam que aquilo ali ia dar certo. Feliz daquele criador que conseguiu fazer isso. Então às vezes não é fácil. Às vezes você pensa que você vai fazer uma linhagem de corrida fechado e talvez saia um produto de um temperamento muito explosivo que às vezes não dá certo nos 3 tambores. Então assim, não é fácil, não é uma coisa fácil de acertar. Mas a gente procura, dentro do que o mercado tá, do que no mercado tá vencendo, na linhagem, na genética que está sendo vencedora, a gente procura fazer um cruzamento com essas genéticas, que já são comprovadas que deram certo. O mercado do quarto de milha para 3 tambores exige animais que possam quebrar a barreira do tempo. Animais velozes e capazes de baixar cada vez mais a contagem do cronômetro. E para isso, os criadores lançam mão de cruzamentos comprovados nas pistas. Mas as boas novidades também são muito bem-vindas nesse esporte. Mas a gente procura, dentro do que o mercado tá, do que no mercado tá vencendo, na linhagem, na genética que está sendo vencedora, a gente procura fazer um cruzamento com essas genéticas, que já são comprovadas que deram certo. Então a gente procura, dentro desse estudo de genética vencedora, a gente também, quando a gente consegue criar aquela novidade, é aquela coisa, quem chega primeiro sempre consegue um pouco mais de sucesso. Então a gente também é atento para as novidades, como foi essa égua que é Mr. Eye Opener, que essa égua importada, a gente teve essa aquisição, a gente quer fazer esse cruzamento com a linhagem desta fêmea, Roland Easy, para a gente ver se a gente consegue ter uma novidade também nos 3 tambores. Para chegar a esses bons produtos, os criadores lançam mão de toda a biotecnologia disponível hoje. No Aras Felicidade, os produtos são provenientes de embriões nascidos de receptoras e de inseminação artificial. A gente aqui, a gente faz de tudo um pouco. Quando a gente quer manter um animal em prova, nós tiramos o embrião. O embrião é uma coisa mais delicada, que tem a inseminação, tem que dar certo. A coleta desse embrião, o manejo do embrião tem que ser muito bem feito. Quando a receptora recebe o embrião, ela tem que reconhecer também esse embrião. Então o embrião é uma coisa bem delicada de se fazer. Mas a gente, assim, o Zé Lucas é bem capacitado para isso. A gente consegue, dentro do ano, sempre estar tirando embriões aqui. Mas também, por outro lado, aquelas matrizes que não estão, a gente não está com o pensamento
de levá-las para competir, ou pela idade, ou por algum outro motivo, a gente tira o embrião e também, para aproveitar, acaba deixando a cria propriamente dita na barriga da égua. A gente faz isso também e tem a inseminação normal. Essas formas de reprodução, como a inseminação artificial e a transferência de embrião, estão sendo amplamente utilizadas nos criatórios com os cavalos que muitas vezes estão em fases competitivas. Um coice em um animal desses, por exemplo, gera um grande transtorno dentro do criatório. Hoje, Fabiana, está muito arriscado você, como antigamente, colocava o cavalo direto na égua. Hoje, pelo valor dos animais, a gente tem muito cuidado. Uma égua, ela dá um coice, pode machucar o animal. Já aconteceu muito isso de animal ficar cego porque tomou um coice. Então a monta natural hoje, no quarto de milha, não está se usando. É bem difícil. Então a gente prefere coletar o animal e inseminar do que a monta natural. Então a gente tira os embriões aqui, ou coleta e insemina e deixa diretamente a cria na barriga das éguas. Quem decide criar cavalos fica sempre atento ao que é preciso apurar na raça e quais são as características que o mercado procura. Animais rápidos, inteligentes e com habilidades especiais para o tambor é o que os criadores buscam apurar no quarto de milha. Sobre a genética é difícil, porque o cavalo de tambor ele tem que ser bem trabalhado nessa parte, de ser bem flexionado. O exercício dos 3 tambores precisa tocar muito o animal de roda, para eles... Porque o animal dos 3 tambores, ele precisa virar bem, parar bem. Então, assim, é dentro dos treinamentos que você vai conseguindo lapidar o cavalo. A genética em si, da velocidade, ela já é uma genética... O produto, o animal já sai com um temperamento já mais quente. Ele já é mais explosivo. Eu já vi animal se jogar dentro da baia. Eu já vi animal se bater dentro da baia, animal de velocidade. Então é difícil, a não ser que você comece a fazer esse cruzamento, esse choque, essa mistura do trabalho com a velocidade com mais frequência. Claro, você vai conseguir ter animais mais calmos, mas talvez não tenha a velocidade necessária para os 3 tambores. Então a gente procura fazer de tudo um pouco. Às vezes a gente produz um animal mais fechado na velocidade e às vezes a gente produz essa mistura de trabalho com a velocidade. Cada ano a gente procura fazer uma experiência nova. Marcel comenta que o sonho de todo criador é ter animais que produzam filhos que ganhem grandes destaques nas pistas. Grandes criadores se consagraram através da produção desses grandes animais. Isso, como esses criadores que conseguiram ter a felicidade de lá desde trás, como produziu bem o Cheio de Liu, o Cheio de Zorreiro, vem produzindo muito bem. E isso assim é um sonho de todo criador, ter um animal que produza bem, que tenha filhos campeões. Esse é o grande desafio aqui pra gente. Nós estamos apostando nessa genética desta fêmea porque deu muito certo nos 3 tambores. Então a gente tem esperança de que o nosso animal ele vai competir bem, os filhos dele vão ser filhos vencedores também. Então esse é o maior desafio da gente. Com isso, a gente tem um aras referência, a gente cria uma credibilidade, uma produção boa. Então esse é o maior desafio, eu creio, não só para a gente aqui do Aras Felicidade, mas para todos os criadores, que é voltado para os 3 tambores. No programa de hoje você conferiu um pouco mais sobre a história da qualidade genética do Aras Felicidade, da cidade de Tanabi, no interior de São Paulo. Amanhã você vai conferir o último capítulo dessa história de sucesso do criatório de quarto de milha especializado na prova dos 3 tambores. Até amanhã!